Salve, salve pessoal, bem-vindo ao Achados novamente, o podcast com assuntos achados da minha cabeça ou do meu cotidiano, né? Gente, tô gravando aqui agora, eu tô suando, tá um calorão danado aqui. E aí eu fiquei pensando, né, cara? Caramba, como que o calor vem piorando cada vez mais, né? E a gente vem ouvindo falar aí de ondas de calor. E eu lembro que, né, quando eu era mais jovem, aí 20 anos, 18 anos, eu não ouvia falar isso na TV, né? Porque sim, nós tínhamos as temperaturas altas e tudo mais, mas 40 graus, por exemplo, você ouvia falar que fazia no Rio de Janeiro e era ainda ali sensação térmica de 40 graus, né? Não no interior de São Paulo aqui igual eu tô. Então, isso cada vez mais vem sendo comum, né? Esse calorão aí. A gente tá, morrendo de calor, né? Quem é mais pobre não consegue, né, ali se refrescar, ter um conforto, né, climático assim, porque eu vi até recentemente já criaram um termo que é o racismo climático, né? Porque e faz total sentido, né? Porque você pensar que numa favela, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um lugar muito quente, eu já estive lá e posso falar, é muito quente mesmo. Numa favela, eu nunca fui numa favela, mas eu estive no Rio e é muito quente. A temperatura vai ser mais alta, né? As casas são mais coladas ali, as casas de alvenaria são mais coladas. Então, aquele calor ali, ele vai ter dificuldade para sair dali, né? E aí eu vi que a sensação térmica chega a ser 10 graus mais alto do que um bairro, por exemplo, mais nobre do Rio de Janeiro. E aí é isso, né? As árvores, o clima, o conforto climático não é para todo mundo, né? Isso vem ficando cada vez mais claro. Esses dias eu fui para São Paulo e Itu, aqui onde eu moro, é uma cidade que não tem muitas árvores. Assim, ela tem uns locais da cidade que é arborizado, mas nem todos são arborizados. E os lugares que são arborizados, os bairros, tudo são os bairros de classe média alta e tal, como a gente vê em outros lugares. E aí eu tava andando em São Paulo esses dias atrás, né, que eu fui num show lá, e a gente tinha que ir no Allianz Parque, e a gente passou por dentro de um bairro, eu não sei se é o Morumbi, não vou me recordar, não conheço muito bem. E aí quando a gente entrou nesse bairro, eu falei pra minha mulher, nossa, que é mais fresco, nossa, que arborizado, nossa, que bairro bonito, que bairro, né, chega a ser chique, né? Árvores enormes, um clima gostoso, fresco, assim, sombra, sabe? E aí eu falei, pô, né, parece que até isso ficou pra rico, né? Árvore, pô, árvore, sabe? Então, essa questão do calor, a gente está vendo muito assim, que também existe ali na sociedade uma divisão, né, de quem tem conforto e quem não tem. E é engraçado que quem se beneficia disso, né, é justamente os mais ricos, né, o capitalismo em si, né, o sistema em si se beneficia desse calorão também, né? Porque ele gera novas necessidades, né? E aí eu lembro muito lá atrás, né? Assim, das histórias que as pessoas guardavam carnes na lata, com óleo, conservavam no sal e tudo mais. E aí veio a necessidade da geladeira, né? Que as coisas precisavam durar mais, né? Então veio a necessidade da geladeira ali, e aí todo mundo se habituou, e aí hoje não tem como você viver sem geladeira, né? É impossível viver sem geladeira.
E eu tô percebendo isso acontecer agora com o ar-condicionado, né? Então, essa semana, eu, graças a Deus, fiz um investimento no ar-condicionado. Mas por que eu fiz isso? Porque não tem mais como, né? Não tem mais como escapar. Eu trabalho em casa e aí eu tenho um escritório aqui que pega sol boa parte da manhã, né? E aí antes, né, até teve um vizinho que falou pra mim assim: nossa, mas o sol da manhã é mais tranquilo, né? Eu falei pra ele: cara, eu acho que um dia foi mais tranquilo o sol da manhã, mas hoje em dia 10 horas da manhã tá fazendo 30 graus, né? E o sol tá arrebentando. Então o sol vai pegando aqui nesse escritório que eu trabalho e, cara, vira um forno na parte da tarde, porque daí as paredes já esquentaram, né? E aí vira um forno, vira uma coisa absurda assim. E gerou essa necessidade do ar, né? E aí esse mesmo vizinho meu, ele falou também: pô, na minha casa também, mas o sol pega de tarde, que é pior ainda. E eu tive que comprar um ar-condicionado portátil. Eu falei: então, agora, e aí quando eu fui comprar, assim, os prazos para entrega estavam muito longos, sabe? Ainda mais hoje em dia que você compra ali um produto e leva 7 dias, 10 dias para entregar ou você retira na loja. Tava um prazo de 20 dias, quase um mês, para entregar o ar-condicionado. Então você imagine a demanda, o tanto de gente que tem adquirindo o ar-condicionado. E as pessoas que estão adquirindo, eu percebo que assim, não são pessoas ricas, não são. Lógico, também não são as pessoas bem mais pobres ali, né, que tem o salário mesmo para comer e sobreviver. Mas são pessoas que precisam trabalhar no outro dia, precisam dormir de noite, precisam trabalhar no outro dia. E a pessoa, faz ali das tripas coração ali, pega uma grana e investe, porque você vai conseguir dormir, sabe? Não vai ser aquela suadeira de noite que no outro dia você tem que trocar o lençol, tem que lavar o lençol 2 vezes, 3 vezes por semana, sabe? Então, isso eu tô percebendo que a galera também tá olhando, sabe? Tá olhando assim, pô, vou ter que investir no ar, não tem mais como, não dá mais. E eu acho que em um determinado momento a geladeira foi isso também. Eu acredito, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que conforme as temperaturas vieram subindo e a quantidade de produtos também que foi criado foi aumentando também, teve que ter a geladeira em casa, né? Surgiu essa necessidade muito grande da geladeira. E tudo isso é uma crise climática, né? Que não começou agora. Agora a gente tá só mesmo colhendo os frutos ruins, né? Porque isso começou lá atrás, né? Começou há muitos, muitos anos atrás. E agora as gerações que estão vivendo esse tempo é que tá sofrendo, né? E é foda. Até tava, né, entrando aqui em outro assunto, comentando que se eu ganhasse na Mega da Virada, né, que teve o sorteio da Mega da Virada, 1 bilhão de reais, eu queria comprar uma casa, assim, e colocar ar-condicionado em todos os cômodos. Porque, nossa, é muito ruim passar muito calor. É muito horrível, assim. A gente fica estressado, é muito ruim. E aí, já entrando nesse assunto da Mega da Virada também, né? Que é um assunto muito legal, né? Que todo fim de ano é muito doido que a gente cria uma baita esperança, a gente faz uns planos, né? E nessa hora todo mundo é bom samaritano, vai ajudar todo mundo, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas é a intenção. E aí eu tava conversando com a minha mãe, e daí minha mãe tava falando que ela ia dar uma casa pro fulano, ia pagar o cuidador pro ciclano, ia não sei o que, não sei o que. Mas que ela ia ficar tranquila, porque ela não queria ficar viajando o mundo todo não e tal. Daí eu falei: mãe, você vai fazer o que, cara? Você vai endoidar com grana. Tem muito artista aí que não é bilionário, e só porque o cara tem uma baita grana aí, ele não consegue viver feliz, porque ele tem tanto tempo disponível, tanta coisa para ele fazer, e muitas vezes ele não consegue fazer, né?
foi o que eu falei para ela, você precisa ocupar sua cabeça, porque trabalhar você não vai. A não ser que você queira se manter trabalhando, mas também não é seguro. Então trabalhar você não vai, você precisa ocupar a cabeça, né? Então é engraçado como a gente faz muitos planos, né? Na verdade, não é planos, né? A gente sonha, né? E aí outra coisa que eu percebi também com esse prêmio da Mega da Virada, que é 1 bilhão, né? Então, quando você conversa com as pessoas e tá naquele patamar de milhões ali, você tá falando assim, 600 milhões, 500 milhões. A pessoa sabe que é 500 vezes 1 milhão, que dá 500 milhões. É 800 vezes 1 milhão, que dá 800 milhões. Mas quando você fala em bilhão para as pessoas, aí a conta se perde, né? Então, eu acho que isso também um dos porquês assim que a galera defende bilionário e tal, e acha que bilionário não tem que pagar imposto e tudo mais, porque a galera não tem noção do que é bilhão, né? Bilhão é muita coisa, né? Então eu fiz até uma conta para minha mãe, né? Que era a seguinte: mãe, se a gente dividir aqui 1 bilhão, perguntei para ela, se a gente dividir, mãe, 1 bilhão, que dá 9 zeros aí, a gente dividir por 1.000 pessoas, dá 1 milhão para cada pessoa. Ela falou, meu Deus, é tudo isso? Eu falei, mãe, é tudo isso. É tudo isso. Eu até falei para ela, eu não ligo de ganhar com 1.000 pessoas. Se 1.000 pessoas ganhar comigo, tá bom, pelo menos a gente vai dividir essa grana bilionária aí com umas 1.000 pessoas. E essas 1.000 pessoas vão poder fazer benfeitoria na vida de um monte de gente, né? Mas eu vejo que ele desconecta total da realidade, né? Esse valor é bilhões, né? Porque é isso, cara. Porque é um valor muito insano, assim. É um dinheiro que você não vai mais precisar trabalhar, sabe? E aí é uma grana que você precisa ocupar a sua cabeça. Eu nem sei, por exemplo, né, o que um bilionário faz da vida aí, né? Porque a gente nem tem acesso a essas pessoas. Talvez a gente nunca conheça um bilionário na vida. Mas eu imagino que um cara desse, ele tem que ficar mesmo, sabe, se ocupando e vai daqui, vai dali, e abre empresas, né? Ele, né, tira o dinheiro, né, vira bilionário através dessas empresas e aí ele continua fazendo negócio, porque é isso, né? Se o cara não fizer isso, se o cara for viver só da grana que ele tem ali, porque ele não precisa trabalhar, né? Ele não precisa explorar a mão de obra de mais ninguém ali, ele não precisa mais nada, ele tá feito. Mas eu acho que se ele não fizer isso, a vida do cara que vai perder sentido, né? E aí também ter uma vida de bilionário e ser doente da cabeça não adianta de nada, né? Então eu gostaria de ter começado esse ano aqui bilionário para sentir essa sensação, né? Tinha vários sonhos, vários planos, mas não deu certo. E de qualquer forma, 2026 vem aí, né? Agora que você tava fazendo as pazes com aquele tio, com aquela tia, que já não tava mais, que ninguém mais lembrava do Bolsonaro e tudo mais, que você já tava, né, ficando em paz com a sua família, lá vem eleições de novo e mega polarizado, né? E vem Copa também, talvez para dar uma alegrada no nosso povo, mas eu não sei se, eu acho que essa é a minha opinião, é o que eu vejo, não tem mais uma identificação do povo brasileiro com essa seleção brasileira. Eu acho que é uma seleção que ela não desperta na gente aquela coisa de ser brasileiro, né? Eu não sei, parece que os jogadores de futebol da seleção brasileira, principalmente, né, que são os melhores do mundo ali, né, são
os jogadores que mais se destacaram assim, né, no futebol internacional, eles que conseguem esse lugar na seleção brasileira. E eu sinto que esses caras, eles se desconectaram muito do que é a realidade do povo brasileiro, né? Então esses caras ganharam muita grana, ganham muita grana, fazem propaganda de bet adoidado, né? Tudo coisas que não agregam valor, né, para um povo brasileiro, né, para o povo brasileiro. E aí acaba que surge essa desconexão, né, com o povo. Ainda quem gosta de futebol, muita gente ama futebol, vai assistir pelo futebol, né, porque a Copa lá é um evento bonito, né. O futebol da Copa, ele é diferente, é um jogo diferente, né? Ali você tem os melhores jogadores do mundo ali. Então naturalmente é um futebol mais técnico, é um futebol bonito, é um evento bonito. Mas falando de seleção brasileira, eu não sinto hoje uma conexão com essa seleção igual eu vi o Penta de 2002, que eu era uma criança, né? Então eu acho que a Copa, em termos de seleção brasileira, vamos ver, eu espero que a seleção consiga pelo menos se conectar com o povo brasileiro. Eu não sei falar de título, não estou acompanhando muitos jogos, mas eu gostaria que surgisse de novo essa conexão, né? Essa conexão que faz bem para o brasileiro, que traz esperança, que traz uma vontade de torcer, de viver, um orgulho de ser brasileiro. E isso é muito importante, isso é o que o futebol trazia para nós, né? E aí eu sinto que com o tempo a gente veio se desconectando, né, desse futebol brasileiro. E é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Se vocês gostaram aí do podcast, deixa um comentário pra gente aí, deixa um like, se inscreve se tiver no YouTube, se tiver no Spotify, segue a gente. Tamo junto, obrigado e até a próxima.